Alô? Alô? Olá, todo mundo! Hoje veremos um vídeo que vocês pediram bastante, que é 2012, a história, revivendo temporadas 1, primeira fila. Vocês pediram bastante, é do primeira fila Fórmula 1, tem 3 anos. Não sei se eu leio a sinopse, vou ler a sinopse. Uma temporada que sempre ficará marcada na história, e a gente vai contar a história dessa grande temporada no mini documentário, onde vamos abordar a corrida, o desfecho desse emocionante ano. Espero que gostem. Não faço a mínima ideia do que aconteceu, não faço a mínima ideia do que iremos ver, mas pediram bastante. Vamos embora. Eita, aqui tá baixo. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou Kevin Nicolas e hoje o vídeo O Kevin especial. é super simpático. Daremos início a um novo quadro aqui contando histórias de temporadas que já passaram. Vídeos que serão longos, bem elaborados, mas que contarão de fato o que aconteceu. Dá pra ver que ele em cada gosta uma das muito, tá temporadas ligado? que vamos abordar aqui. E hoje começaremos pela de 2012. Uma temporada que marcou época, uma temporada muito equilibrada, emocionante e que foi até a última corrida com vários acontecimentos. Sim, ao muita longo qualidade. das 20 corridas daquele ano. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Ele vai dar muito. É o primeiro dele, esse aqui foi o primeiro documentário. Pô, parece que ele faz tudo com muito carinho, sabe? Eu acho fofo. Alonso e eu não sei quem que é o outro. Começamos com o regulamento. Um regulamento técnico que teve mudanças de 2011 para 2012. A principal delas, e a mais notável, era em relação aos bicos, que estavam mais baixos Vettel. em relação ao ano anterior, e com isso Já ouvi muito, ouvi falar do Vettel, né? É que nem, tipo, o Schumacher, eu ouvi bastante falar dele, mas são pilotos que eu não vi nada sobre ainda, tipo, não vi nenhum vídeo, não vi coisa, não acompanhei as épocas também, obviamente, e gostaria de conhecer mais sobre. Sebastian Vettel, Sunshine, o Verstappen da época. várias equipes adotaram os famosos bicos degraus que vocês estão vendo aí na tela. E também foi banido o difusor soprado, a principal polêmica técnica de 2011, que teve como centro das atenções a Red Bull. O homem a ser batido era Sebastian Vettel, que vinha de um bicampeonato seguido em 2010 e 2011. 2011, o Vettel era inclusive, da uma Red temporada Bull. que ele bateu vários recordes. E agora ele contava com uma ameaça de 5 campeões mundiais, o que fazia com que tivéssemos 6 campeões mundiais no grid de largada. Ô, louco. O maior número na história da Fórmula 1. Eram eles Vettel, Alonso, Kimi Raikkonen, Michael Schumacher, Jenson Button e Lewis Hamilton. Cara, eu Isso conheço sem contar todos Nico os Rosberg, nomes. que depois seria campeão anos depois. E como dito, Kimi Raikkonen estava de volta ao grid de largada. Após 2 anos de ausência, ele voltava para a Fórmula 1 na equipe Lotus. E a divisão de equipes era aquilo que a gente já sabia. As 3 grandes... O que significa grid? Meu Deus, esse grid de 2012 era absurdo. Grid é o quê? Tipo, meio que a seleção das pessoas? Tipo, o time? Grid é os pilotos. Mas vocês falam esse grid, então seria tipo o conjunto de pilotos, né? Todos eles juntos, no caso. Não só os pilotos. Grid, conjunto de... É exatamente o que eu falei. Obrigada. McLaren, Red Bull e Ferrari iriam brigar pelo título. Lotus e Mercedes iriam ameaçar as equipes da frente ali por algumas vitórias. Fora isso, também tínhamos Williams, Force India, Sauber e Toro Rosso como equipes que às vezes ali brigavam por pódios. E claro, fechando o grid nós tínhamos a Caterham, a Marussia e a HRT bem atrás. E para finalizar esse tópico, esses eu não o conheço. calendário tinha 20 corridas naquele momento. O maior número já visto na Fórmula 1 na época, onde tínhamos a edição do GP dos Estados Unidos em Austin, Bonitinho. além dos retornos de Hockenheim e Bahrein e a saída do GP da Turquia. Agora, vamos para a temporada de fato. GP da Austrália. Chegamos para a primeira etapa da temporada na Austrália, em Melbourne. As Ferraris estavam sofrendo muito nesse início e Alonso e Massa acabaram ficando logo no Q2. Além de que Kimi Raikkonen em seu retorno ficou logo no Q1, estreando mal pela Lotus. Hamilton foi o pole position e Jenson Button o segundo, mostrando que a McLaren era a principal equipe naquele início de temporada. O McLaren. campeão Sebastian Vettel aparecia somente na 6ª posição, a sua pior posição de largada desde o GP da Itália de 2010. Então, louco. era dada a largada para a temporada de 2012. Hamilton perdeu a posição para Button na largada e, óbvio, teve enrosco no começo. Vettel estava em quarto após passar Rosberg e se aproveitar da péssima largada de Webber e do enrosco entre Maldonado e Grosjean. Michael Schumacher estava naquele momento indo para o pódio, porém o seu carro o deixou na mão e ele precisou abandonar. Mas a corrida teria um rumo um tanto decisivo após a entrada do safety car na pista
pelo carro de Vitaly Petrov ter ficado parado na reta dos boxes. Vettel, que não tinha Box. aproveitou o safety car para fazer seu pit stop e voltou à frente de Lewis Hamilton. Maldonado fechou a abertura da temporada com chave de ouro, estampando o muro na última volta, que terminou com a vitória de Jenson Button, a terceira dele em território australiano, começando a temporada para ele e para a McLaren com o pé direito. E agora, vamos para a Malásia. A Fórmula 1 chegou em Sepang e novamente Lewis Hamilton cravou a pole position com Jenson Button ao seu lado. Mais uma vez, uma primeira fila 100% McLaren. A largada foi com chuva. Tudo normal até aí, com exceção ali do toque entre Michael Schumacher e Romain Grosjean, porém, a chuva apertou. Ah tá, ele botou uma música triste, eu fiquei nervosa. Red flag, race has been suspended. Pérez, que foi ousado em sua estratégia, estava na terceira posição, enquanto as duas McLaren seguiam na ponta. Mas tudo mudou na relargada. Isso pôs a McLaren com uma lenta parada para colocar os intermediários, arruinou as chances de vitória para Lewis Hamilton. E Jenson Button se chocou com Kartikeyan e perdeu um pedaço da asa. Kartikeyan, que viria a furar o pneu de Sebastian Vettel, que fez o alemão terminar fora do top 10. Mas a briga pela vitória era entre Fernando Alonso e Sérgio Pérez, onde a pista ia secando e Pérez ia se aproximando do espanhol. Porém, em um erro do mexicano, o bicampeão mundial garantiu uma emocionante vitória em Sepang. Com uma Ferrari bem abaixo, Fernando Alonso vencia o GP da Malásia e assumia a liderança do campeonato, enquanto Sérgio Pérez conseguia seu primeiro pódio na Fórmula 1 e mostrava o seu cartão de visitas. Ah, entendi. Com uma polêmica envolvendo o DRS duplo da Mercedes que dava um ganho maior nas retas, a equipe alemã fez uma primeira fila com Rosberg na pole e Michael Schumacher em segundo, a primeira pole da Mercedes em seu retorno. As McLaren largavam mais atrás por conta de punições e Sebastian Vettel ficou no Q2 pela primeira vez desde o GP do Brasil de 2009. Na corrida, Michael Schumacher perdeu a chance de seu primeiro pódio após retornar para a Fórmula 1 em 2010, após um erro da Mercedes no pit stop, que o fez abandonar. Rosberg então dominou a corrida de ponta a ponta para vencer a primeira prova de sua carreira e a primeira corrida da Mercedes após o retorno dela para a Fórmula 1. Ambas as McLaren fecharam o pódio. Após a ausência do GP do Bahrein em 2011 por conta de problemas políticos e muitos protestos, a Fórmula 1 retornava ao circuito de Sakira em 2012 e dessa vez no traçado original. Sebastian Vettel cravou a pole position, voltando aos velhos tempos. Na corrida ele controlou bem a prova, enquanto Kimi Raikkonen ia escalando o pelotão e já estava na segunda posição. Ele foi para cima de Vettel, mas o alemão segurou firme para vencer a sua primeira corrida na temporada e assim, de quebra, assumiu a liderança do campeonato. Kimi Raikkonen chegou em segundo em seu primeiro pódio, no retorno em primeiro pódio pela Lotus, e Romain Grosjean fechou em terceiro para um pódio inédito em sua carreira. E o Alonso soltou o lendário rádio na prova. Okay, he pushed me off the track. I think you have to leave the space. All the time you have to leave the space. Fernando made it pretty clear. He said you have to leave the space. All the time you have to leave the space. Eu sou tático. All the time you have to leave the space. Nossa, Alonso novinho, mano. E ele voltou hoje, né? Falando que é rookie. E a classificação do campeonato então estava assim: Sebastian Vettel era o líder com 53 pontos. Mas logo atrás vinham Hamilton, Webber, Button e Alonso. Todos próximos. E agora, vamos para a Espanha. Esse áudio é lendário. A música, Na Espanha, terra de Alonso, a McLaren seguiu forte e Lewis Hamilton cravou a pole position. Mas, por não ter combustível suficiente para a inspeção da FIA, Lewis Hamilton foi desclassificado da sessão e largaria em último. Com isso, a pole position ficou para o segundo colocado, que foi Pastor Maldonado de forma surpreendente. Na largada, Alonso tomou a ponta de Maldonado, mas o venezuelano seguiu próximo do espanhol e no último pit stop, Maldonado tomou a ponta de Alonso para não perder mais. Pastor Maldonado, apontou na reta, Pastor Maldonado vence! A primeira vitória venezuelana na Fórmula 1, além de ser a primeira da Williams desde 2004. Que fofo. E a última até hoje. Quem diria que isso viria Ô, louco, mas precisava? Precisava? A primeira vitória venezuelana e a última. Que isso, eu tava tanto na esperança assim, ele cortou meu barato aqui, né? Eu fiquei animadinha. Williams desde 2004 e a última até hoje. Quem diria? Sobra nada!
Sobra nada. Diria que isso viria justamente de Pastor Maldonado. Após a corrida, os boxes da Williams pegaram fogo. Eita! Algo suspeito, mas a vitória continuou com o Maldonado e a Williams. E Sabotaram meu mano Maldonado e a Williams. Isso aí é proposital. Aí o vencedor. Sabotaram. Isso aí é ó. ele, naquele momento, era o 5º vencedor diferente em 5 corridas na temporada. Sabotagem. Além de que também foi a 5ª equipe diferente vencendo até ali. Mônaco. Todo 2030, Ainda sobre o Mônaco. GP da Espanha, Michael Sabotagem. Schumacher foi punido com 5 posições no grid de largada por ter sido considerado culpado nesse incidente aí com o Bruno Senna. O que ninguém esperava é que com 42 anos de idade, Michael Schumacher cravaria a pole position no Principado. Tá louco. Porém, ele teria que largar de 6º por conta da punição. Mas não deixa de ser algo estranho. Ah, sim. Na corrida, Mark Webber, que herdou a pole position, liderou a prova praticamente inteira e no fim, segurou a pressão de Rosberg, Alonso, Vettel e Hamilton em uma Desculpa, toda vez que ele fala esse nome eu penso Rosberg. Mas é Rosberg. Mas eu fico pensando no Michael Jackson. inteira e no fim segurou a pressão de Rosberg, Alonso, Vettel e Hamilton em uma pista levemente úmida para vencer pela 2ª vez em Mônaco. E se tornou o 6º vencedor diferente nas 6 Aí, Alpha primeiras Clips. corridas da temporada, algo inédito na Fórmula 1 até aquele momento. Destaque para Vettel, que largou em 10º por sacrificar o seu Q3 para largar de pneus macios e no fim deu certo a estratégia, conquistando assim um 4º lugar. Canadá. A Fórmula 1 desembarca na ilha de Notre Dame para a 7ª etapa da temporada. E Lewis Hamilton ainda não tinha vencido na temporada. Vodafone? Isso era é uma empresa de telefonia da gringa muito forte, empresa de telefone. Então, mas era, tipo, corria. Eles tinham os próprios pilotos dele, né? Ou isso é só o patrocínio? É verdade, já falou umas 2 vezes que o Hamilton tava na McLaren, perdão. Apesar da McLaren ter o melhor carro nesse início, mas essa espera se encerraria. Vettel foi o pole e até manteve a ponta no começo, Hoje o patrocínio da McLaren é o Google. Só, pouca coisa. com Hamilton em 2º e Alonso em 3º logo atrás. Mas após a primeira rodada de pitstops, Alonso assumiu a ponta com Hamilton em 2º e Vettel em 3º. Mas isso não durou muito, pois Hamilton foi para cima de Alonso e passou o espanhol. Até que o inglês fez o seu 2º pitstop antes de Alonso e Vettel, com direito a um erro de pitstop da McLaren, que já vinha de erros recorrentes no Bahrein É verdade? e na Espanha. Hamilton deve estar muito... Ele voltou 15 segundos atrás de Alonso, Nossa. faltando 20 voltas. Só que tinha um porém. O Alonso não pararia mais. Schumacher teve um problema bizarro, o DRS dele ficou preso enquanto estava aberto e aí ele teve que abandonar. Esse tipo de bizarrice a gente pode falar aqui. Hamilton foi tirando diferença e faltando 9 para o final, ele passa Vettel, que vai para os boxes, e agora em sua frente tem apenas Fernando Alonso. O espanhol com os pneus na lona não resistiu e 2 voltas depois de passar Vettel, ele passou o Alonso e assumiu a liderança no GP do Canadá. Alonso após isso Mas o seria... Hamilton se beneficiou dos BO dos outros, né? Porque era só que tava gasto, pneu, as coisas. Tinha dado BO no pit stop do maluco. Tipo assim, foi o dia de cagada do Hamilton. escalado, sendo ultrapassado por Grosjean, Pérez e por fim Sebastian Vettel. Então, Hamilton vencia o GP do Canadá, assumia a liderança do campeonato e se tornava o 7º vencedor diferente nas 7 primeiras corridas do ano. Algo inédito na história da Fórmula 1. Que incrível. Não, pra Romain mim, Grosjean chegou em 2º e Sérgio Pérez em 3º, O auge do ambos Hamilton fazendo foi na apenas Mercedes. uma parada. Jenson Button ficou fora dos pontos pela 3ª vez nas últimas 4 corridas, o que colocava ele longe da briga pelo título. Logo ele, que foi tão bem em 2011 e venceu a primeira corrida de 2012. E assim estava a classificação naquele momento. Hamilton era o líder com 88 pontos. Logo atrás não tava vinha muito Alonso diferente com os 86. pontos. Vettel vinha em 3º com 85 e o Webber logo atrás com 79. Vixe, João. Tinha muita água para rolar ainda no campeonato. E agora, vamos para a Valência. Oitava etapa da temporada 2012 em Valência, em uma prova que tinha uma expectativa enorme para ser uma das mais importantes da temporada. No treino classificatório, Marco Webber foi eliminado logo no Q1 para Caterham de Heikki Kovalainen. E Alonso ficou no Q2 e largaria da 11ª posição correndo em casa. Sebastian Vettel então foi o autor da pole em Valência. Quando as luzes vermelhas se apagaram, era dada a largada para o GP da Europa de 2012. Vettel largou bem, não sofreu o ataque de Hamilton e foi abrindo vantagem volta após volta e após volta.
Atrás de Hamilton vinha Grosjean, que era o principal postulante a ser o 8º vencedor diferente na temporada. Enquanto O que isso, seria, tipo, esse diferente? Tipo, no caso, tá só mudando um pouco? Porque, sei lá, sempre tava Vettel, Schumacher e Hamilton, por exemplo. Aí ser o diferente porque mudaria, seriam pessoas novas que estariam nesse coisa? Eu não tô entendendo essa parada de diferente. Em 2012 foram 7 corridas sem repetir um campeão. 7 pilotos distintos. Ah, tipo, não tava mantendo um padrão, então. Tava sempre pessoas novas. Então, é o que eu tinha dito. 7 pilotos diferentes. Venceram 7 primeiras corridas. Ou seja, nenhum repetiu vitória. Tá, ok. Entendi. Obrigado. mais atrás, Fernando Alonso ia ganhando posições e na volta 13 já estava em sexto. Após isso, ele passou Schumacher e de resta para a loucura da torcida da casa e já estava na 4ª posição. Alonso em casa, né? Sempre dá um gás quando você tá em casa. Atrás então de Vettel, Grosjean e Hamilton. Kovalainen e Vergne então se tocaram, os detritos ficaram pela pista e aí o safety car entrou em cena. Hamilton e Alonso aproveitaram o carro madrinha para poder entrar nos boxes e fazer seu pit stop. Porém, Hamilton teve um problema novamente na parada e Alonso pulou para terceiro. Hamilton deve ter ficado muito puto, mano. 3 corridas seguidas dando problema. Meu Deus do céu. Então, íamos para a relargada. Alonso foi para cima de Grosjean na curva 1 e por fora assumiu o segundo posto. McLaren tá dando uma de Ferrari antigamente? E aí... E o Vettel vai parando e Fernando Alonso vai tomando a ponta. E o Vettel vai parando e Fernando Alonso vai tomando a ponta. Sebastian Vettel, que liderou a corrida inteira até aquele momento, abandonou a prova na volta de número 34. Por que ele abandonou? Peraí, perdão. E aí... E o Vettel vai parando e Fernando Alonso vai tomando o carro. O Vettel vai parando e Fernando Alonso vai tomando a ponta. Sebastian Vettel, que liderou a corrida inteira até aquele momento, abandonou a prova na volta de número 34. Dá e pra ver Fernando que foi Alonso morrendo o correndo carro. em casa, largando de 11º. Ah, foi bonito. Era o líder em Valência. Foi Kobayashi, bonito. que tinha causado com o Bruno Senna, causou com o Felipe Massa. O japonês ele pegou o dia para poder acabar com a corrida dos BRs. Grosjean, que estava na perseguição a Fernando Alonso, também teve que abandonar com o mesmo problema de Sebastian Vettel, um problema no alternador. Então nos encaminhamos para o final da prova. Michael Schumacher e Marco Webber iam escalando o pelotão, enquanto mais à frente Hamilton, em uma estratégia de apenas uma parada, ia sofrendo com os pneus. Kimi chegou no inglês e passou. Então Maldonado se aproximou. Os dois na última volta se tocaram e Hamilton estava fora da corrida. Maldonado perdeu a asa e consequentemente posições, e Michael Schumacher pegou o último lugar no pódio. A bandeirada foi dada para Fernando Alonso, que vencia de forma emocionante em Valência, dentro de sua casa, em meio a uma forte crise na Espanha, e agora ele liderava o campeonato mais uma vez. É fofo ganhar quando tá em casa, né? De 10 títulos mundiais, tínhamos Kimi Raikkonen em segundo e Michael Schumacher em seu primeiro pódio após o retorno dele à Fórmula 1 em terceiro. Agora, com as emoções de lado, vamos ao restante da temporada. Em Silverstone, Alonso chegou como líder do campeonato. E no treino com chuva, o espanhol fez mágica e por 47 milésimos ele conquistou a primeira pole da Ferrari no ano e a primeira dele e da Ferrari desde o GP de Singapura em 2010. Na largada, Alonso segurou Webber e manteve a ponta. Com um adendo, Alonso largou de pneus duros e Webber de pneus macios. A corrida teve ali seu charme. Tivemos um incidente entre Pérez e Maldonado, Kobayashi ali atropelando os mecânicos. Meu Deus! E uma épica batalha entre Alonso e Lewis Hamilton. Meu Deus! Kobayashi ali atropelando... Ele atropelou 3 mecânicos. Teve ali seu charme. Tivemos um incidente entre Pérez e Maldonado, Kobayashi ali atropelando... Que isso, gente? Homem, vai freando. Vai freando. Que é isso? Atropelando os mecânicos e uma épica batalha entre Alonso e Lewis Hamilton. Só que nas voltas finais, Webber com pneus duros e melhor rendimento foi para cima de Alonso e ultrapassou o espanhol. Com isso, Marco Webber vencia o GP da Inglaterra de 2012 naquela que seria sua última vitória na Fórmula 1. E naquele momento ele virava o principal rival de Alonso no campeonato. Porém, a distantes 14 pontos do espanhol. Alemanha. Na Alemanha, roteiro idêntico à Inglaterra. Chuva no treino,
pole de Alonso. Dessa vez com uma certa margem. Na corrida, Alonso sobrou e dominou de ponta a ponta. Hamilton teve problemas durante a prova, com o pneu furado ainda logo no início, que o fez cair para o fim do grid. Que depois viria a ser alvo de reclamação de Sebastian Vettel por demorar a dar passagem ao alemão quando ele estava brigando com o Jenson Button. Hamilton que viria a abandonar. Nas voltas finais, Sebastian Vettel foi para cima de Jenson Button e ultrapassou o inglês por fora da pista, o Não que gerou pode. a reclamação de Button. Tem que devolver, né? Lá na frente, Fernando Alonso venceu de forma tranquila para conquistar a terceira vitória no ano. E como eu tinha falado antes, o Vettel passou o Button por fora da pista. E após a prova acabar, após o pódio e tudo mais, Vettel sofreu uma punição de 20 segundos no tempo final de prova. Nossa. E caiu para quinto. Sendo assim, Button se tornou segundo e Kimi Raikkonen pegou o último lugar no pódio. Tadinho, sobra nada pro meu mano Kimi. Nem subir no pódio ele pôde e depois ele ganhou. Qual que é a graça? Qual que é a graça de ganhar e não tá no pódio? Tadinho. Após muitas Não, é frustrações, 20 segundos de punição, é bastante tempo, tá? Bastante tempo. a McLaren voltou ao ponto mais alto do pódio. E foi uma vitória tranquila de Lewis Hamilton em clima olímpico de ponta a ponta em Hungaroring, seu circuito de maior sucesso. As duas Lotus de Kimi Raikkonen e Essa Romain Lotus Grosjean hoje em dia ainda completaram o tem, pódio na né? Hungria. E Pô, eu assim tô estava a doida. classificação do campeonato antes das férias. Fernando Alonso tinha 40 pontos de vantagem para Weber, 42 Nossa, de Hamilton vantagem vai para ser Vettel e 47 para Hamilton. Alpine. Era a maior vantagem de alguém naquele campeonato até o momento. Porque eu lembro dessa Lotus, mas eu acho que é dos Chegamos em vídeos Spa, antigos que a onde gente viu. loucuras acontecem e loucuras aconteceram. Jenson Button foi o pole position em um treino que contou com Kobayashi em segundo, Maldonado em terceiro e Pérez em quinto, com direito a Vettel eliminado logo no Q2. Na largada, Maldonado queimou a largada de forma acentuada, Mano. mas isso não seria o principal acontecimento. Não, ele não queimou a largada, tá ligado? Tipo assim, ele só falou tchau, otários. O que é isso aqui, mano? O que é isso? O que é isso? Queimou a Olha isso. largada de forma acentuada, mas isso não seria o principal acontecimento. E sim, isso. Oh dear, Roman Grosjean and Fernando Alonso and Lewis Hamilton all coming to grief at the source. Romain Grosjean causou um acidente que envolveu o líder do campeonato Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sérgio Pérez e até mesmo Kobayashi e Maldonado que seguiram na prova. Gente, mas que é isso? Meu Deus, mãe, foi tipo 5, 6 pessoas. Ele era maluco. O Maldonado era outro nível. Ai, pior que você só vê que ele queimou na onboard dele. Olhando de fora parece uma largada perfeita. Isso rendeu ao francês um banimento de uma corrida pelo incidente. Ele seria substituído então por Jérôme D'Ambrosio no GP da Itália em Monza. Ele foi banido de uma corrida. Que isso? Ah, não, realmente as punições eram bem mais pesadas. Ainda existe isso, tipo, de ser banido em, sei lá, na corrida? Cagou o campeonato de Alonso. Ainda existe? Grosjean era porra louca, o cara fez strike. Tem até hoje? Nossa, eu acho que é a primeira vez que eu vejo desses vídeos assim de Fórmula 1 que, tipo, houve banimento de corrida, mano. Acho que eu nunca tinha visto essa. Se tiver 12 pontos na super licença. Se você chega a 12 pontos na licença, o piloto toma ban. Ah, então é tipo... É que nem em carteira, né? Tipo, ponto na carteira. Aí chega num ponto que você leva um ban. É que nem, tipo, a suspensão, 2 cartão amarelo e leva um cartão vermelho. Entendi, ok. Jenson Button dominou o GP da Bélgica de ponta a ponta para, com tranquilidade, voltar a vencer em 2012. Sebastian Vettel, que largou em 10º, chegou em segundo em um festival de ultrapassagens na Buzz Stop. Kimi Raikkonen completou o pódio, o seu 6º no ano. Itália. Após o caos em Spa, a Fórmula 1 chegava no templo sagrado de Monza, a casa da Ferrari. E apesar da força da Ferrari naquele final de semana, Alonso sofreu um duro golpe. Após um problema em sua barra estabilizadora, forçar ele a largar da 10ª posição no grid. E Lewis Hamilton era o pole position novamente. Mas isso não foi problema para o espanhol, que foi escalando o pelotão com direito a uma batalha feroz com Sebastian Vettel. Depois disso, Felipe Massa abriu passagem e Alonso se tornou o segundo. Para melhorar ainda mais o panorama do Príncipe das Astúrias, Jenson Button, Mark Webber e Sebastian Vettel, todos eles tiveram que abandonar por problemas em seus carros. Sérgio Pérez fez uma corrida espetacular, passando as duas Ferraris com a sua Sauber, assumindo a 2ª posição. Sauber e de que vai quebra virar ele Audi, tava né, ano que tirando vem. diferença para o líder Lewis Hamilton. Mas o inglês cruzou a linha de chegada em primeiro para vencer em Monza e se tornar o vice-líder do campeonato a 37 pontos de Alonso. Caralho. Completaram o pódio Sérgio Mandou Pérez bem, Hamilton. e Fernando Alonso,
que fez a sua graça lá no alto do pódio em Monza. No campeonato, ele pegou a Alonso câmera. tinha 37 pontos de vantagem para Hamilton, Nossa, 38 mano, de Bortolas, vantagem para vai. Raikkonen, que era o terceiro, e 39 de vantagem para Vettel, que era o quarto. Ah, Singapura, lugar tão bonito e glamuroso, mas que na Fórmula 1 pode ser muito cruel. Lewis Hamilton conquistou mais uma pole position na temporada, só que dessa vez, Pastor Maldonado largaria ao seu lado. Eita. Na largada, não segurou Sebastian Vettel, que ultrapassou para ser segundo. Tudo transcorria bem, até que... E olha o Hamilton como vai indo, ó. Olha o Hamilton como vai parando, ó. Olha só, olha como ele vai parando, ó. Hamilton estava carro- fora da corrida e Sebastian Vettel assumia a O carro liderança em parou. Singapura. Era mais um problema na temporada e dessa vez era o estopim. O Maldonado, que estava brigando pelo pódio, teve que abandonar por um problema hidráulico. E não podemos deixar de falar dessa ultrapassagem. Pera. O mal... Pera. Me perdi aqui. Desculpa. Bem, até que... E olha o Hamilton como vai indo, ó. Olha o Hamilton como vai parando, Tá, ó. o Hamilton Olha parou só, o carro. Olha como ele vai parando, ó. Hamilton estava fora da corrida e Sebastian Vettel assumia a liderança em Singapura. Era mais um problema na temporada e dessa vez era o estopim. Porra, pior que é, né, mano? Já é 5 corridas direto. E o Hamilton ou tem problema no pit stop ou rola algum problema com o carro dele, mano. Tipo, sacanagem. O Maldonado, que McLaren estava tava de brigando meme. pelo pódio, teve que abandonar por um problema hidráulico. Quem E abandonou, Maldonado, perdão? que estava brigando pelo pódio, problema na temporada e dessa vez era o estopim. O Maldonado, que estava brigando Maldonado. pelo pódio, teve que abandonar por um problema hidráulico. E não podemos deixar de falar dessa ultrapassagem. Se dão muito bem, diria até que são amigos, mas aí não tem isso não. Aí não tem isso não. Alonso, Assim pega. bate. E lá na frente, Sebastian Vettel, com seu capacete luminoso em Singapura, venceu a corrida, a sua primeira desde o GP do Bahrein. Button cruzou em segundo e Alonso em terceiro. Agora Vettel estava 29 pontos atrás de Alonso e era o principal rival do espanhol. Após o GP de Singapura, Nossa, o Hamilton tinha voltado e desceu. Vixi. Michael Schumacher Felipe Massa e Bruno Senna? Ah, tá, perdão. anunciou a sua aposentadoria Bruno é sobrinho do Senna? É, eu ia perguntar, eu tinha escutado esse sobrenome Senna, aí eu ia até perguntar se era algum parente do Ayrton Senna. Deixa eu voltar aqui então pra ver com mais calma agora, sabendo o que aconteceu, peraí. teve que abandonar por um problema hidráulico. E não podemos deixar de falar dessa ultrapassagem. Se dão muito bem, diria até que são amigos, mas aí não tem isso não. Aí não tem isso não. Assim bate. E lá na frente, Sebastian Vettel, com seu capacete luminoso em Singapura, venceu a corrida, a sua primeira desde o GP do Bahrein. Button cruzou em segundo e Alonso em terceiro. Agora Vettel estava 29 pontos atrás de Alonso e era o principal rival do espanhol. Após o GP de Singapura, Michael Schumacher anunciou a sua aposentadoria definitiva da Fórmula 1. E para o seu lugar na Mercedes, viria Lewis Hamilton em uma decisão que chocou a Fórmula 1 inteira, mas que depois se mostrou muito certeira. Ele trocou no meio da corrida? Tipo assim, no meio do bagulho do ano? Ah, não? Ah, tá. É, tipo, ele continuou correndo pela McLaren, mas depois ele foi pra Mercedes. Então chegamos em Suzuka, templo sagrado de tanta história na Fórmula 1. E para Sebastian Vettel, Suzuka era o seu quintal. Ele avisou que ia trocar no ano seguinte. Cara, nossa, a McLaren deve ter ficado com o cu na mão, né? Porque não tem o que fazer, Não, a McLaren só... Susto. A McLaren tava de meme, pô. Pit stop tava absurdo, o carro tava absurdo. Não tinha como. O Hamilton só tava perdendo por incompetência da McLaren. Não era culpa dele. Tipo, tudo que aconteceu foi culpa dos mecânicos, da equipe, entendeu? Igual ele fez com a Mercedes. Não vamos falar sobre o Hamilton ter saído da Mercedes. Só que a Mercedes foi um ano inteiro ele correndo e a equipe sabendo que ele ia mudar no fim do ano. Entendi. Ele voltou a cravar uma pole position. Quando a largada foi dada, Vettel largou bem e manteve a ponta. Além de que o homem da casa, Kobayashi, estava em segundo. Só que atrás, Grosjean atacou novamente e causou um acidente com Webber e Rosberg. E o principal, Kimi Raikkonen furou o pneu de Fernando Alonso, que rodou e precisou dar adeus para a prova em Suzuka. Esse abandono de Alonso seria uma reviravolta e tanto na temporada. E lá McLaren... Nossa. na frente, com direito ao Grand Chelem, Sebastian Vettel venceu a segunda corrida consecutiva na temporada, dessa vez em Suzuka, no Japão. Felipe Felipe Massa. Massa cruzou em segundo para conquistar o seu primeiro pódio desde o GP da Coreia do Sul de 2010. Grande Felipe,
E o momento mais Grande emocionante Felipe. viria na terceira posição, onde Kamui Kobayashi conquistou o primeiro pódio em sua carreira e o terceiro pódio de um japonês na Fórmula 1, sendo No Japão, ainda né? dentro de Ah, que casa, fofo. para o delírio da torcida que gritou seu nome. Kamui. Deve ser E a assim, diferença fofo. que era de 29 pontos para Alonso, agora caiu para somente 4. Ih. Coreia. Na Coreia do Hamburgo. Sul, Marco Webber conquistou uma surpreendente pole position, desbancando seu companheiro de equipe Sebastian Vettel. Mas essa liderança não durou nem a primeira curva, quando Vettel o passou e sumiu na frente. E de ponta a ponta, tranquilo como um esquilo e com bandeirada de Psy, Sebastian Gente, o Psy. Divíssimo Psy. Que coisou a bandeira. Que isso? E de ponta a ponta, tranquilo como um esquilo e com bandeirada de Psy, Sebastian Vettel venceu a terceira De voo, prova aqui ele meio que seguida de voo, tá? e assumiu a liderança do campeonato. Agora, 6 pontos à frente de Alonso. E as duas McLaren de Vettel Hamilton tá. e Button se distanciavam ainda mais da briga. Terminar Jenson aqui a Button gente saiu vê, logo Matosinho. na primeira volta após um toque de Kamui Kobayashi. E Hamilton sofreu com um pedaço de grama artificial que ficou preso em seu Putz, carro. aí é lasca. Chegamos na Índia, mas a história seguiu a mesma dos últimos fins de semana. De ponta a ponta novamente, Vettel venceu em Bud e aumentou ainda mais a sua liderança no campeonato. Vettel não tá Agora, de brincadeira, ele tinha não. 13 pontos de frente para Fernando Alonso. A vantagem que o espanhol tinha no campeonato, evaporou. Alonso, inclusive, que chegou em segundo, dividindo A cara as dele Red já de Bulls no pódio. preocupado. A classificação, agora após toda essa reviravolta, tinha Sebastian Vettel na ponta com 240 pontos. Nossa, Hamilton desceu Alonso muito. vinha atrás com 227. E uma batalha que se mostrava clara. Era Vettel versus Alonso. E É. agora, meu amigo, vamos de Abu Dhabi. É o equivalente ao Hamilton e o Verstappen. Tipo, da de 2021, tá ligado? Em Abu Dhabi, só uma catástrofe poderia colocar em xeque a vantagem de Vettel no campeonato. E essa catástrofe veio. Hamilton fez a pole com Vettel em segundo, só que o alemão sofreu o mesmo problema de Hamilton na Espanha. E como na Catalunha, Vettel foi desclassificado e largaria em último, com a equipe optando por largar dos boxes. O que parecia um cenário tranquilo se transformou em um cenário dos pesadelos. Ai, meu Deus. Então, as 5 luzes vermelhas se apagavam. Kimi Raikkonen pulou para segundo, mas Hamilton seguia na ponta, enquanto Alonso fazia mágica e ultrapassava Webber sem o DRS. Lá atrás, Vettel ia escalando o pelotão até chegar em Bruno Senna e perder um pedaço da asa, quando de repente Nico Rosberg voa sobre Naran Kartikeyan e causa a entrada do safety car. Todo mundo estava juntinho Nossa novamente Senhora. e distraído por Ricardo, Vettel acertou a plaquinha de DRS com direito a muita reclamação. What is he doing? He's stopping all the time. I hit the front wing. I hit the DRS time. So check the front wing, please. A Red Bull chamou Vettel para os era poucas boxes também, para né? aproveitar e trocar o bico. Ou seja, lá estava Sebastian Vettel em último novamente. Putz! Após a relargada, o carro de Lewis Hamilton foi de base mais uma vez e ele novamente abandonava. Kimi Raikkonen Cara, seja lá qual foi a zica que lançaram pro meu mano Hamilton, 2012 não era o ano dele, tá? Não era o ano dele. Mano, eu tô com dó, bichinho. Mano, alguém jogou uma zica absurda nele. Que isso, tadinho? Eu tô com dó. então herdou a liderança. Logo após esse acontecimento, Alonso passou Maldonado para ser segundo, que depois teria ali uma confusãozinha com Webber. Mais atrás, Vettel ia ultrapassando piloto por 2011 piloto foi pior? e na volta de número 38 ele já estava em quarto, atrás apenas de Raikkonen, Alonso e Button. E quando Pérez, de Resta, Grosjean e Webber se envolveram em um acidente, o safety car entrou novamente na pista. Ou seja, todos juntos novamente. E agora se prepare para o show de rádios de Kimi Raikkonen. Aprecie. Okay, Kimi, next car behind you is Alonso. I'll keep you updated on the pace. Just leave me alone. I know what to do. Okay, Kimi, we need to keep working all 4 tyres, please. Keep working all Yes. I'm doing all the time. So you don't have to remind every second. Ô, bichinho ignorante. Vala. Ah, Kimi, tu é f...
cara. Após a largada, tudo se manteve ali nos lugares que estavam. Ele estompou todo mundo da Lotus. Curiosidade, Kimi Raikkonen é disléxico. Oi, igual eu. O Homem de Gelo, bebedor de vodka, melhor finlandês da Fórmula 1. Que isso. Ah, ele falava pouco porque ele era disléxico, tadinho. Até que faltou Eu devia aprender com ele, né? Falar um pouco menos. 4 voltas para o final, Vettel vai para cima de Jenson Button e em uma linda manobra assume a terceira posição. Ele, que largou na última posição dos boxes, estava no pódio. Na frente, foi absurdo, Kimi tá? Raikkonen venceu em Aston Martin Vettel, e conquistou a sua primeira vitória desde o GP da Bélgica de 2009. Além de ser o 8º vencedor diferente no ano e conquistar a primeira vitória da Lotus na temporada. Os rivais Alonso e Vettel completaram o estrelado pódio. Todas as fotos do Alonso, ele parece que tá despreparado, tá ligado? Todas as pole position que o Alonso aparece, toda foto ele tá tipo... Parece que ele tava tendo outro pensamento assim na hora, ele tava meio desassociando. Mas Alonso e Vettel completaram o estrelado pódio. Estados Unidos. A Fórmula 1 estava de volta aos Estados Unidos, dessa vez no novíssimo e moderno Circuito das Américas, em Austin, no Texas. E falando em novíssimo, tínhamos um asfalto novíssimo que privilegiava quem largava do lado limpo, mas era um privilégio muito grande. Com isso, Alonso, que estava largando do lado sujo e atrás de Felipe Massa, teve uma ajudinha da Ferrari. Como? Quebrando o lacre da FIA na caixa de câmbio de Felipe Massa, para que o Massa fosse punido e assim o Alonso largasse do lado limpo. Isso funcionou. Alonso se aproveitou do lado limpo e pulou de 7º para 4º logo na largada. Que viria a ser terceiro depois após o abandono de Mark Webber. Na prova, o pole e líder do campeonato, Sebastian Vettel, dominou a maior parte da corrida. Porém, havia um Lewis Hamilton endiabrado atrás, que na longa reta passou o Vettel nas voltas finais e venceu a prova inaugural em Austin, naquela que... Que isso, Hamilton? Provou o contrário, né? Nem ele acreditava nele mesmo, ele foi lá e fez. Amassou. Finalmente uma vitória, né? Porque o coitado, pelo amor de Deus. Seria sua última vitória pela McLaren. O jeito que ele fala toda vez me deixa tão chateado. Eu comemoro, daí ele fala que seria a última. Tadinho. Vettel chegou em segundo e Alonso em terceiro. E assim, estava formado o roteiro para a Então, cortou a brisa. decisão em Interlagos. A classificação vocês estão vendo aí. Vettel tinha 273 pontos. Alonso tinha 260. 13 pontos atrás. Somente os dois poderiam conquistar o título. Após 19 etapas, a Fórmula 1 em 2012 chegava para sua última e decisiva prova em Interlagos, que decidiria o título mundial. Aqui, ó. Sebastian Vettel e Fernando Alonso eram os postulantes a conquistar o tricampeonato. Vettel, que havia vencido em 2010 e 2011, era a caça. E Alonso, que havia vencido em 2005 e 2006, era o caçador. E assim eram as chances para o Vettel ser campeão. O quarto lugar garantiria o título para ele em qualquer circunstância. Se Alonso fosse segundo, ele precisaria ser sétimo. Se Alonso fosse terceiro, ele precisaria de um nono lugar. E se o Alonso fosse quarto, ele ganharia... Tá. Se Alonso for primeiro, o Vettel precisa ser quarto. Esse aqui tá lascado. Se Alonso for segundo, o Vettel precisa ser sétimo, no mínimo. Se Alonso for terceiro, ele precisa ser no nono. Se Alonso for quarto, o Vettel é automaticamente campeão. Tá. Era torcer pra Alonso ficar em quarto. O título independente de qualquer resultado de Vettel. E assim eram as chances para Alonso ser campeão. Se Alonso vencesse, Vettel teria de chegar em quinto ou pior. Se Alonso fosse segundo, Vettel teria que chegar em oitavo ou pior. Se Alonso chegasse em terceiro, Vettel teria que ser décimo ou pior. Alonso tá mais lascado. O quarto lugar não adiantaria nada para Alonso. No treino classificatório, a McLaren dominou a primeira fila, com Hamilton na pole position em sua corrida de despedida pela equipe e Button em segundo. Sebastian Vettel largaria em quarto, enquanto Alonso largaria em sétimo. Naquele momento, Vettel era campeão, mas tinha corrida pela frente. Com chuva iminente e promessa de muito drama, a largada era dada. Na minha cabeça eu consigo... Hamilton manteve a primeira posição e em uma largada relâmpago, Massa pulou para segundo. Vettel perdeu algumas posições na largada, mas o pior viria na saída do lago. Sebastian Vettel in the middle of the track. It's the worst
impossible scenario for Sebastian Vettel, who started on the second row and is now running right down at the bottom of the field. Sebastian Vettel ainda na primeira volta caiu para a última posição. E pior, tinha danos em seu carro que não podiam ser consertados. Fernando Alonso, na abertura da segunda volta, fez uma ultrapassagem dupla para assumir a terceira posição. Naquele momento, Alonso era tricampeão do mundo. Mas essa alegria durou pouco, afinal, ele erraria e Hülkenberg pegaria o lugar no pódio. Sebastian Vettel, mesmo com o carro danificado, ia ganhando posições e na volta de número 9, ele estava em sexto. A estratégia de pneus naquele momento era o fator crucial da prova. Trocar os pneus na hora certa era o pulo do gato. Button e Hülkenberg ficaram na pista com os pneus slicks, e isso foi muito benéfico para eles. Principalmente para o Hulk, que ultrapassou o Button e virou líder com a Force India. Rosberg, com o pneu furado, forçou a entrada do safety car, pois havia detritos na pista. Com todo mundo juntinho novamente, a decisão virou um drama. Hamilton assumiu a liderança de Hülkenberg após um erro do alemão. Só que quando Hülkenberg foi tentar ultrapassar o Hamilton de volta... Hamilton, em sua despedida pela McLaren, dizia adeus com um abandono. E meu filho, ele não tava nem aí. Nesse ponto aí, Hamilton já tava... Se ele não xingasse a McLaren, eu acho que ainda merecia, assim, ele xingar a McLaren ainda pedir desculpa pra ele. Hülkenberg, punido pelo acidente, perdeu as chances de seu primeiro pódio e vitória. Pódio esse que nunca chegou a vir. Quase ao mesmo tempo desse acidente, Sebastian Vettel, que estava sofrendo com problemas no rádio, avisou a equipe que ele iria para os boxes. E como a equipe não ouviu, isso aconteceu. E olha, demoraram para buscar o pneu intermediário. De seu primeiro pódio e vitória. Hamilton, isso que chegou a vir. Quase ao mesmo tempo desse acidente, Sebastian Vettel, que estava sofrendo com problemas no rádio, avisou a equipe que ele iria para os boxes. E como a equipe não ouviu, isso aconteceu. Aí tá de meme também. E demoraram para buscar o pneu intermediário. Nunca a Red Bull fez uma parada tão ruim o ano inteiro. Ou seja, ele caiu para fora da zona de pontos de novo. Só na corrida mais importante. Com imenso talento e também de Felipe Massa, Alonso assumiu a segunda posição e naquele momento era campeão do mundo. Mas Vettel se recuperou novamente e com uma também ajudinha de Schumacher, que estava se despedindo da Fórmula 1, o alemão era sexto e novamente estava em posição de título. E Paul di Resta tratou de encerrar a temporada debaixo de safety car. You're the world champion! You're the triple world champion, Sebastian Vettel! You are the man! You're a triple world champion! Sebastian Vettel da Red Bull era tricampeão mundial de Fórmula 1. O mais jovem campeão, o mais jovem bicampeão e o mais jovem tricampeão em uma das temporadas mais equilibradas, emocionantes e loucas da história da Fórmula 1. Alonso, pela segunda vez em 3 temporadas, saía como vice do alemão. Felipe Massa, o Massa com muita emoção, voltava ao pódio Interlagos. Enquanto Jenson Button conquistava aquela que seria sua última vitória na carreira e também a última vitória da McLaren até 2021. E o campeonato se encerrava. Sebastian Vettel era campeão do mundo com 281 sentindo pontos, que ia ser o 3 Vettel que ia pontos ganhar. à frente de Fernando Alonso. Kimi Raikkonen também surpreendia, finalizou a temporada na 3ª posição com uma Lotus que não era um carro essencialmente de ponta. Hamilton em 4º e Button em 5º representava a frustração da McLaren, que saía com aquele gostinho de que dava para brigar pelo título. Se não fosse o erro deles. Durante a temporada. Exatamente. Webber em 6º, Massa em 7º, Grosjean em 8º, Rosberg em 9º e Sérgio Pérez em 10º completavam o top 10 daquela temporada. Após a prova, houve uma polêmica envolvendo Sebastian Vettel por ter ultrapassado sob bandeira amarela. Mas isso nunca foi comprovado, nem havia sustentação, e por isso a FIA deixou passar batido. Portanto, com Sebastian Vettel tricampeão mundial de Fórmula 1, completamos o vídeo aqui da temporada de 2012, uma das mais incríveis da história dessa categoria. Foi uma honra contar a história da temporada de 2012 para vocês e que venha mais ainda para enriquecer ainda mais o conteúdo do canal. Muito obrigado a todos e essa foi a história da temporada de 2012. E se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e principalmente compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus familiares e por aí vai. Espalhem, né, esse vídeo aí por aí, porque foi um vídeo que deu muito trabalho de fazer. Eu imagino, foi um vídeo longo, um vídeo trabalhoso e que
Acho que ficou com um resultado bem legal, ficou com um resultado muito bom. E que tô muito orgulhoso de fazer esse vídeo, então eu peço a vocês aí que compartilhem esse vídeo aí com o máximo de pessoas possível. Simpático. Enfim, é isso. Entre no nosso vídeo no Discord, dê sugestões e muito obrigado. Falou. Fofo. Essa temporada foi loucura, né? Tipo, realmente, é o que eu falei. Começou, tipo assim, o Alonso bem na frente, bem mais no... Sei lá, bem, ele deixando claro que ele ia ganhar, tá ligado? E o Vettel foi recuperando posição de uma forma louca, tá ligado? Calma. A Lotus fez uma cláusula pra trazer o Kimi, que eles iam pagar uns milhões pra ele por ponto. Ele quase faliu a equipe. Curiosidade também, Raikkonen quase faliu a equipe dele, pois disseram que iriam dar um bônus pra cada ponto que ele fizesse na corrida. E no fim da temporada o bônus dele era maior do que o contrato que ele assinou. No fim ele pediu 6 milhões e não faliu o time. Ele abriu mão, né? O Alonso começou com um trator, se tivesse começado com um carro melhorado pós-Espanha, tinha ganhado. Entendi. Pô, mas eu gostei bastante dessa corrida. É da hora ver essas mais antigas, né? Ver os nomes aí que tem muito peso e que foram muito grandes, como o Schumacher, o Vettel, o próprio Alonso, né? Por mais que ele ainda esteja correndo hoje em dia, né? Acho que essa seria, eu acho, o prime dele, né? Pela época. A parada do Hamilton com a McLaren é ridícula, realmente. Eu fiquei puta com a McLaren. Tenho raiva até hoje em dia, mas porque eles estão ganhando tudo, mas tudo bem. É nóis. Tamo junto. Vamos chat, vamos nos acidentar nas curvas da rei, nas curvas da rei. Vamos tocar esse violão.